Bom, o assunto desse vídeo de hoje aqui é que eu fui a nutricionista pela primeira vez aos 28 anos de idade. E para início de conversa, a principal conclusão que eu já tiro aqui para adiantar nesse vídeo, que a gente vai aprofundar ao longo desse vídeo, é que eu perdi muitas coisas por ter demorado tanto tempo para ir numa nutricionista só aos 28 anos. E eu perdi muita coisa, muito desenvolvimento da minha vida, que se retardou. Então, enfim, nutricionista é só um desses tópicos que eu poderia ter utilizado melhor como recurso ao longo do meu crescimento, durante esses 28 anos, assim como outras coisas que eu também não fiz tanto uso assim durante esse tempo que eu poderia ter feito para eu me potencializar mais. Mas enfim, eu acabei decidindo ir por uma questão assim que minha esposa ela já foi há uns 2 anos atrás. E aí esse ano ela decidiu ir novamente. Esse ano a gente está treinando com muita consistência na academia e essa é a primeira vez que eu tenho treinado com tanta consistência assim. Já vai fazer quase 1 ano que a gente está bem consistente. Então, ir na nutricionista só foi um passo a mais nessa caminhada que a gente está. E aí, levando isso em consideração, decidi ir. E aí, a primeira avaliação, obviamente, foi assim uma bordoada, né? Vamos ser sinceros, ninguém aprende a comer nessa vida. A gente vai comendo seguindo o critério do que é gostoso e o que não é. E pelo menos eu segui dessa maneira por muito tempo. Então coisas assim que não tinham tanto sabor, eu deixava de lado, eu não levava como prioridade. Não tinha uma alimentação muito zoada, mas ela não era equilibrada suficiente para eu alcançar objetivos como ter mais massa muscular, ter mais saúde, disposição, enfim, essas coisas. Então, obviamente, por eu nunca ter ido lá durante 28 anos, eu fui lá e a avaliação foi assim, muito ruim, péssimo, abaixo da média, tipo, foi uma merda, entendeu? E aquilo ali chocou muito comigo, sabe? Chocou muito assim com um valor de pessoal de excelência de, cara, eu não vou me conformar que eu tô desse jeito, cara, não é possível. Tá tão ruim assim. Aquilo foi muito sério pra mim, meio que, vamos dizer assim, virou uma chave dentro de mim pra levar aquilo ali a sério e mudar minha relação com comida. Hoje eu tenho visto mais assim, não é mais sobre um critério de o que é gostoso e o que não é. Vou preferir comer uma coisa que nutricionalmente não é tão boa, mas que ela é cheia de sabor, ao invés de algo que não tem muito sabor, mas que é nutricionalmente bom. Antes eu era assim. Hoje eu sigo mais o critério de é nutricionalmente bom e o sabor não importa muito, está dentro do plano que a nutricionista me passou, e as outras coisas que não estão no plano eu simplesmente não tenho nem mais tanta vontade de comer essas coisas, nem passa pela minha cabeça mais isso. E isso é muito bom. E a grande questão, assim, que eu demorei tanto tempo para ir lá nela, na nutricionista, foi basicamente assim, aquela ideia de, nutricionista, na verdade, a gente só vai lá quando a gente está gordo, né? E essa não é a realidade, né? Esse aí é aquela ideia preconcebida, aquele preconceito que a gente tem pelas histórias que a gente ouve nos ambientes que a gente está, pelo o nível de convívio que a gente tem, né? É o mais comum, né? É o senso comum isso daí, a gente tirar essas conclusões como psicólogo para louco, nutricionista é para gordo, etc. E além de eu ter tido essa avaliação muito negativa, o que mais assim me preocupou nessa questão foi externamente. Eu não sou um cara gordo, eu tava só o meu IMC, ele tava só normal em 25, eu tô em 26, mas é um detalhe assim só. Então, por fora parece que eu tô comum, na média, entendeu? Só que aí, lá por dentro, eu descobri que, por exemplo, algo muito crítico que eu nem imaginava e que tá no limite. Que é tipo, por exemplo, a minha gordura visceral, que ela tá no limite do limite. E eu, caraca, se
eu nem imaginava isso, então, e se tem mais coisa assim que eu nem sei como que tá ruim? E se tiver essa pegada? O que não me preocupou muito isso foi a principal coisa assim, que me fez mudar minha forma de pensar sobre isso. E, enfim, tinha esses preconceitos, que eu vou dizer assim. Muito desses preconceitos é por uma questão do senso comum aqui, que eu escutava, que eu era acostumado, que eu cresci ouvindo e que você acaba influenciando as suas tomadas de decisão ou as suas não tomadas de decisão, porque você vai escolhendo adiar e naquilo ali, ou você acha que quem vai numa nutricionista, um psicólogo, etc., são frescos, etc. Mas na realidade, a visão que eu quero passar aqui é que é o contrário. Tudo é uma questão de como você enxerga aquela coisa ali, para você usar tudo na sua vida como ativo e não como passivo. Você usar seus recursos. Para pensar. Agora, eu fui a primeira vez lá na nutricionista aos 28 anos. E agora eu estou realmente usando mais ao meu favor esse ativo, que é comer bem. Comer bem é algo que é necessário para a nossa vida inteira, porque a gente vai comer durante a nossa vida inteira. Então, imagina assim, se eu tivesse aprendido a comer bem antes, se eu tivesse queimado essa ponte antes, se desde criança eu já fizesse acompanhamento, certamente a minha altura seria diferente, talvez a minha resiliência seria diferente, porque tudo influencia o mental também, a comida influencia muito, porque é o que a gente coloca no nosso corpo, influencia em tudo, né? Físico, mental, emocional, tudo seria diferente. Talvez eu nem teria a mesma profissão que eu tenho hoje. Tem uma correlação com o nível de realização e sucesso na vida também, com aquilo que você come. Mas, assim, a nutricionista é só um exemplo. Imagina em outras áreas, outras especialidades, que eu tivesse queimado essa ponte antes, por exemplo, desenvolvimento pessoal, psicólogo, etc, etc, etc. Se antes você já começasse a utilizar isso como seu ativo e você fizesse esse investimento em você mesmo antes, para você já ir se desenvolvendo e se potencializando. Então, a grande questão aqui é que na vida, assim, a grande maioria das pessoas, eu me incluo nisso, a gente quer o quê? A gente quer ter sucesso na vida. A gente quer alcançar coisas, a gente quer se tornar importante, a gente quer fazer coisas grandes, quer ser reconhecido, etc. E daí, por muito tempo, a gente acha que para a gente alcançar essas coisas é só uma questão de habilidades práticas ali para a gente chegar nisso. E aí tem muita gente que avacalha nesse processo porque, às vezes não tem a consistência necessária, às vezes não tem a resiliência necessária, desiste rápido ou, por exemplo, não consegue ter o raciocínio necessário para tomar as decisões necessárias para chegar no objetivo, fazer ações, atitudes alinhadas com o objetivo que você quer alcançar. E às vezes a gente nem sabe o porquê essas coisas não acontecem, ou porque a gente age do jeito que a gente age, ou porque a gente não age do jeito que a gente deveria agir. Muitas vezes a gente tem um plano inteiro na nossa cabeça de como chegar em tal objetivo e a gente nem consegue, assim, apesar de todo o plano na cabeça, a gente não consegue materializar ele aqui na nossa vida pra gente fazer acontecer as coisas. Parece que na prática parece ser muito mais complicado. E com isso, o que fica aí que é algo invisível é que a realização ela está muito ligada, o sucesso está muito ligado com o número de recursos que a gente tem. E isso, nutricionista, psicólogo, etc., são só uma das coisas que são recursos que a gente pode utilizar na nossa vida para a gente se potencializar. E aí a gente vai estar com mais cartas na manga, com mais ferramentas para a gente fazer o que a gente quer fazer, alcançar os objetivos que a gente quer alcançar, enfim. A conclusão aqui dessa visão toda é que o interno é sempre maior que o externo, não é o contrário. Para a gente chegar num próximo nível, primeiro é necessário você buscar cuidar mais de você, não é o contrário. Tem muitas vezes que a gente acha assim, né?
que, pô, quando eu tiver o dinheiro suficiente ou sobrar alguma coisa, aí eu vou me priorizar e cuidar disso aqui, disso aqui, disso aqui. Quando na realidade a lógica é meio que inversa. Você primeiro se prioriza, se potencializa muito, né, cuidando de si mesmo, porque aí você vai ter mais recursos que vão te ajudar nas suas tomadas de decisão, e aí você vai chegar nesse próximo nível. E não o contrário. Vou querer chegar no próximo nível fazendo coisas, habilidades práticas aqui, seguindo dicas que eu aprendo na internet, etc. Para aí, então, eu cuidar de mim mesmo. Não, na maioria dos casos, isso não funciona. Por isso que, se fosse assim, muita gente já teria alcançado seus objetivos, né? Porque hoje a gente vive num mundo em que a informação ela é praticamente uma commodity. Hoje a gente tem informação sobre tudo. É só entrar na internet e saber pesquisar. Você vai conseguir descobrir tudo que você precisa saber, ainda mais com o ChatGPT. Só que por que, apesar de ter essas informações em mãos, alguns não conseguem e alguns conseguem? Essas coisas invisíveis, que são chamadas de recurso. Isso aí nem é uma coisa que eu estou tirando da minha cabeça aqui ou da minha experiência. Isso aí é um conceito que um livro que só tem em inglês, vou deixar o link na descrição aqui, depois você confere, chamado A Framework to Understand Poverty. É um framework, um esquema para entender a pobreza. E lá, um dos conceitos de explicação disso, foi uma doutora americana, que ela trabalhou por muitos anos como docente em escolas, etc., que ela fez esse livro, só para te contextualizar. Ela descreve esse conceito que o sucesso, realizações, etc., eles estão muito ligados com o nível de acesso a recursos que essas pessoas têm. Isso que diferencia pessoas que estão na pobreza, que estão na classe média e na classe alta. Quem está na classe média enxerga seus recursos de uma maneira muito diferente de quem está na pobreza. Então, é uma das coisas que mais diferencia. E se você quiser se aprofundar um pouco mais nesse assunto, daí eu deixo o link aqui na descrição. Mas, enfim, para resumir isso aqui, no final das contas, uma coisa assim que vai ser um jargão bem popular e que vai ficar fácil de compreender, essa questão de usar os recursos que a gente tem nas nossas mãos como ativos, né? Que é a gente buscar prevenir mais do que remediar. Ao invés de esperar ficar todo zoado de saúde para então procurar ajuda, antes, quando já estiver tudo bem, tá tudo certo, graças a Deus, aí sim você já começa a cuidar de você mesmo, porque assim você só vai se potencializar mais e já está prevenindo que problemas futuros talvez eles nem aconteçam, ou se acontecer você já vai estar mais preparado, mais forte para lidar com eles, né? E em todas as áreas da vida, né? Porque não é só uma questão de saúde física, saúde mental, espiritual, mental, espiritual, física, emocional, financeira, tudo. Então prevenir melhor do que remediar, né? Porque assim, não espere estar afundado, zoado de cabeça para aí procurar uma terapia, um psicólogo, etc. Assim como a gente, né? Enfim, é isso aí, para não prolongar mais. E, por fim, né, quanto antes melhor, que nem eu falei, imagina se eu tivesse queimado essa ponte antes, quando ainda era criança, né, nutricionista, né, muita coisa poderia ser diferente. E, óbvio, né, no futuro, filhos, etc., o ideal já é ter um esquema de acompanhamento durante todo esse crescimento. Para assim, essa criança, né, que eu vejo assim, principal papel de um pai e de uma mãe, né, criar é uma coisa assim complexa, né, óbvio, mas acho que uma das principais funções ali é fornecer os recursos para aquela criança, para aquele ser humano ali, ele se desenvolver. E aí, se ele vai extrair o melhor daquilo ou não, aí já é uma questão mais ligada a ele. Você não tem tanto controle. Mas pelo menos você está dando ali a opção, a oportunidade, né?
de ele ter esses recursos em mãos para ele se potencializar ao máximo, né? E aí esses recursos em todas essas áreas. E levar no nutricionista quanto antes é uma delas, né? Enfim, num vídeo futuro aí, eu vou querer me aprofundar um pouco mais nesse conceito do livro A Framework for Understanding Poverty, que é essa questão de recursos e realização na vida. A correlação entre essas duas coisas aí, que são coisas assim que mudam muito a nossa forma de pensar sobre como a gente pode utilizar mais as coisas que a gente já tem na nossa vida hoje, mais como recurso, como ativo, do que como algo assim que a gente não extrai tanto ou que a gente até negligencia, sabe? A gente tem que lembrar que, pra gente amar o próximo muito bem, a gente tem que amar o próximo como a si mesmo. Então, veja só que louco. Se a gente tem que amar o próximo como a si mesmo, se a gente está se amando pouco, a gente vai amar o próximo pouco também. Vai amar o próximo muito mal, né? Então, a lógica é o inverso. Ama você mesmo pra caramba. E aí você vai amar o próximo pra caramba também. Eu acho que essa é a principal questão desse vídeo aqui. Fui no psicólogo aos 28 anos. Tá ótimo, beleza. Na minha história foi isso. Eu fui com essa idade, faz parte. Mas assim, tô passando essa visão porque caso você seja mais novo que eu, ou mais velho, enfim, não deixe ficar mais tarde, sabe? Vai o quanto antes. E já queima essa ponte e começa a mudar a forma como você enxerga você mesmo. Porque para você chegar nesse próximo nível, não é você chegar no próximo nível para aí você olhar para você. É você olhar para você para aí então esse próximo nível chegar de uma maneira natural. Beleza? Eu sou o Vitor Silva, falando aqui do meu apartamento no interior de São Paulo, e a gente se encontra aí no próximo vídeo. Agora foi aparecendo na sua tela aí um vídeo, assiste ele aí também, tá bom? E até a próxima.